do texto. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 21, a partir do verso 18. Amém? Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nós dependemos de Ti, Senhor. Dependemos do Espírito Santo nesse momento. Fala ao nosso coração, Pai, através das Escrituras Sagradas, ó Deus, e ser conosco nesse momento. Precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz através das Sagradas Escrituras, ó Deus. Fala conosco, ó Deus. Pedimos de todo o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, capítulo 21. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, precisamos entender o seguinte: Mateus, capítulo 18 até o capítulo 23, é o quarto grande discurso doutrinário de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Esse discurso doutrinário de Jesus foi realizado para os seus apóstolos e, consequentemente, é um compêndio de ensinamentos para nós. Isto é, se nós somos seguidores de Cristo, se nós amamos a Cristo, precisamos entender esse quarto discurso doutrinário, que está do capítulo 18 até o capítulo 23. Pois bem, qual é o propósito de Mateus capítulo 21? Quando o Espírito Santo capacitou Mateus para escrever esses textos, qual será o propósito de Mateus capítulo 21? Por exemplo, do verso de 1 a 11, nós vimos a entrada triunfal do rei em Jerusalém. Do verso de 12 a 17, nós vimos sobre o zelo do rei. Do verso 18 ao 22, hoje, nós veremos sobre o juízo do rei, que é o assunto do texto. E nos próximos domingos, do verso 23 ao 27, nós veremos a autoridade do rei. E posteriormente, nós veremos de 28 a 46, as parábolas do rei. Aí a gente finaliza o capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Pois bem, eu falei para os irmãos que quando a gente pega as narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós juntamos todas as informações, nós conseguimos construir a semana chamada Semana da Paixão. Precisamos entender que Jesus está na sua última semana, a última semana do seu ministério, e quando nós juntamos todas as narrativas, conseguimos construir qual foi a agenda de Jesus naquele dia. Por exemplo, na Semana da Paixão, no domingo, houve a entrada triunfal em Jerusalém. O que aconteceu naquele domingo? Jesus mandou que 2 discípulos buscassem um jumentinho, a gente viu isso. Jesus montou no jumentinho e foi recebido por uma multidão que estendia suas capas, espalhava os ramos no chão e aclamaram Jesus como rei. Tudo isso no domingo. Os fariseus ficaram indignados. Jesus chorou pela cidade de Jerusalém, está lá em Lucas 19. E naquele domingo, Jesus dormiu em Betânia, está lá em Marcos capítulo 11. Aí na segunda-feira pela manhã, houve a segunda purificação do templo. Foi quando Jesus amaldiçoou
a figueira frutífera, que é o texto que a gente leu. Aí Jesus entrou no pátio do templo e fez aquela faxina. E então Jesus ele foi entrevistado pelos gregos. Está registrado em João capítulo 12. Então aqui, gente, nós estamos aqui peregrinando na Semana da Paixão, que foi a última semana do ministério de Jesus. Agora eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Eu quero fazer uma exposição do verso 18 ao 22 e depois eu vou fazer a aplicação. Então, quero chamar você para prestar atenção para a exposição do texto. Verso 18, aí na sua Bíblia está escrito assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Cedo de manhã, uma referência à segunda-feira pela manhã. Jesus havia dormido em Betânia, provavelmente na casa de Lázaro. Lembra de Lázaro, João capítulo 11, que Jesus o ressuscitou? E no dia seguinte retorna para Jerusalém. A grande Jerusalém estava se preparando para a festa da Páscoa. Então, a cidade estava bem movimentada, bem movimentada. Diz os historiadores que multiplicou a população que vinha de todas as regiões para poder participar das festas ali em Jerusalém. E diz o texto sagrado que ele teve fome. Alguns intérpretes sugerem que Jesus passou a noite ao ar livre orando e que naturalmente sentiu fome no dia seguinte. Então existe um debate sobre isso. Por exemplo, alguns pais da igreja chegaram a sugerir que Jesus meramente fingiu estar com fome a fim de criar a situação necessária para o incidente no objetivo de ensinar uma grande lição. Não sabemos. Não sabemos se ele passou a noite inteira orando e não se alimentou, ou se ele fez isso de propósito para nos revelar uma grande lição. Tanto Mateus quanto Marcos, que registraram essa história, eles são categóricos, dizendo que Jesus teve fome. E é interessante que essa expressão está destacando a humanidade de Cristo. Por quê, gente? Uma das grandes doutrinas cristãs que nós cremos e defendemos é que Jesus, ele é 100% homem e ele é, ao mesmo tempo, 100% Deus. Isso é chamado na teologia de cristã de união hipostática. Por exemplo, o Dr. Wayne Grudem, ele resume da seguinte maneira o ensino bíblico acerca da pessoa de Cristo. Jesus Cristo foi, ou é, né? Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem e uma só pessoa. E assim o será para sempre. Então, por causa da sua humanidade, Jesus teve o quê? Fome. Por causa da sua humanidade, ele sentia fome, sede, cansaço, ele se entristecia. Aqui, os evangelistas estão mostrando a humanidade. Há textos que os evangelistas mostram a divindade de Cristo e há textos que mostram a humanidade de Cristo. Agora, no verso 19 na sua Bíblia, diz assim: e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Na época de Jesus, talvez até hoje, existia, gente, muita figueira ali nos arredores de Jerusalém. O comentarista Robert Mounce nos explica sobre essa figueira. Por exemplo, olha só o dado histórico falando sobre as figueiras ali na Palestina. Figueiras eram árvores comuns, muito apreciadas em toda a Palestina. Sua folhagem densa de verão dava excelente sombra. Por exemplo, Jesus viu a Natanael quando esse estava debaixo da figueira. Está lá em João 1,48. Na primavera ela produz figuinhos verdolengos, chamados de takshi. É uma palavra no hebraico, takshi. Elas eram comestíveis, porém não muito apreciados. A verdadeira colheita de figos era em agosto, quando a figueira, cujas folhas haviam caído de todo no inverno, começava a produzir novas folhas. Podias esperar alguns figuinhos verdes. Eram a garantia de que haveria uma colheita futura. A figueira de que Jesus se aproximou não tinha esse takshi, que era um figo mais
saboroso. Porém, a questão é o seguinte: havia muita figueira ali, e quando a figueira começava a ter folhas, isso sinalizava que tinha alguns figos. Aí Jesus se aproxima e vê aquela figueira que só tinha folhas, mas não tinha fruto. Não tinha fruto. Por exemplo, no texto paralelo de Marcos capítulo 11, que narra o mesmo texto, Marcos ele acrescenta algo muito interessante. Diz assim: então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. E no texto de Marcos capítulo 11, o evangelista registra um episódio que sucedeu no dia seguinte. Por exemplo, se você é um leitor atento das Escrituras, você vai ver que a estrutura de Mateus, ele mostra esse acontecimento, e Marcos, ele mostra esse acontecimento, depois entra o episódio do templo, e depois volta para a figueira. Então, quando você junta os relatos, dá para entender o seguinte, que Jesus ele entra ali na segunda-feira, ele vê a figueira sem folhas, ele amaldiçoa a figueira, depois ele entra no templo, aí no dia seguinte eles passam pela mesma estrada e vê a figueira, e a figueira estava ali, seca. E em Marcos capítulo 11, Marcos ele registra esse acontecimento no dia seguinte, diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Aquela figueira ficou extremamente seca. Aquela figueira cheia de folhagem, que não tinha fruto, ficou, gente, extremamente seca. O que será que Jesus quis dizer com esse milagre interferindo ali nessa figueira? O pastor John MacArthur, ele explica o objetivo e o significado pelo fato de Jesus ter amaldiçoado aquela figueira. Olha que interessante o registro dele, abre aspas. O ato de Jesus amaldiçoar a árvore foi uma lição concreta do propósito divino, não um ato impetuoso de frustração. A figueira é comumente empregada na Escritura como um símbolo de Israel. Está lá em Oséias 9:10 e Joel 1:7. E a figueira estéril frequentemente simboliza o castigo divino sobre Israel por causa da sua infertilidade espiritual, apesar de uma abundância de vantagens espirituais recebidas. Portanto, o ato de Jesus ilustra a punição de Deus contra o Israel terreno e por sua vergonhosa infertilidade, exemplificada pela rejeição ao seu Messias. Está aqui. Jesus amaldiçoou aquela figueira porque estava simbolizando o seguinte: a figueira simboliza Israel, e Israel tinha rejeitado a Jesus. E Jesus estava mostrando o seguinte: isso aqui que acabou de acontecer é uma punição divina, porque não reconheceram o meu messiato, o meu messianismo, não reconheceram. E por isso a nação de Israel também vai secar, como aconteceu com essa figueira. É por isso que Jesus ele realizou esse milagre que não restaura, mas que destrói alguma coisa. Aí no verso 20 diz assim: quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Os discípulos ficaram admirados com o poder de Jesus sobre a natureza. Eles ficaram admirados, mais uma vez, pelo poder de Jesus sobre a natureza. Eles já tinham ficado admirados quando Jesus acalmou a tempestade, quando Jesus multiplicou alimentos. Agora, eles ficam mais admirados ver Jesus interferindo de maneira divina na natureza. De uma figueira com tanta folhagem e, de repente, secar. Nesse episódio, está testificando tanto a humanidade de Jesus, quando ele teve fome, e está demonstrando a sua divindade, secando aquela figueira pelo poder da sua palavra. Então, como homem, Jesus teve fome, e como Deus, ele secou, ele tirou a vida daquela figueira e ela secou-se.
Aí no verso 21 na sua Bíblia diz assim: ao que Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E aqui Jesus começa a falar sobre a importância da fé. Essa afirmação de Jesus pressupõe que a coisa pedida é de fato da vontade de Deus, pois apenas a fé dada por Deus é destituída de dúvida. Aqui ele estava falando de maneira figurada, ele usa uma linguagem figurada sobre o imensurável poder de Deus derramado sobre a vida daqueles que possuem uma fé verdadeira. Então, o cenário é o seguinte: Jesus ele estava ali, diz os historiadores que ele estava perto do Monte das Oliveiras, na encosta do Mar Morto, e naquele cenário daquela natureza, ele ensina essa lição para os seus discípulos: olha, se vocês tiverem fé e pedir para esse monte se jogar ao mar, assim será feito. Jesus, ele usa a cena da natureza numa linguagem uma hipérbole ele usa, uma linguagem figurada, mostrando o seguinte: se vocês confiarem em Deus, vocês farão muita coisa. Se vocês confiarem em Deus, vocês suportarão muita coisa. Se vocês confiarem em Deus, muitos montes da vida de vocês serão removidos. Serão removidos. Possivelmente, diante dessa ilustração, Jesus estava usando uma referência que está registrada no livro do profeta Zacarias, porque o profeta Zacarias, há muitos anos atrás, ele usa a mesma expressão, falando do monte. Por exemplo, Zacarias capítulo 4, verso 6, está escrito assim: ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo, em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Isso é, Jesus está se utilizando de uma expressão, de uma profecia lá de Zacarias, usando o cenário da natureza para ensinar uma lição para os seus discípulos. Se vocês tiverem fé e vocês disserem para esse monte se lançar ao mar, será feito. Se vocês confiarem em Deus, algumas coisas vão acontecer na vida de vocês, na vida de vocês. Aí no verso 22, ele termina a argumentação dizendo assim: e tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Interessante que o Dr. Heidegger, que é um teólogo, ele comenta sobre o que Jesus quis afirmar sobre a importância da oração influenciada pela verdadeira fé. E ele escreveu assim, olha só: portanto, teremos de dizer em todo caso que este milagre constitui um acontecimento real em que a história tem um duplo objetivo. Primeiro, por um lado, o milagre de secar uma figueira é um ato profético de Jesus e pertence por isso integralmente ao contexto de purificação do templo. Jesus demonstra na figueira o que acontecerá com o povo judeu, porque não produz aquele fruto que Deus espera dele, a saber, a fé em Cristo. Segundo, diante desse milagre demonstrativo, a pergunta vem sobre o milagre. De acordo com essa palavra de Jesus, a fé, a oração e o milagre se complementam. A dúvida está em oposição direta, de modo que ter fé significa o mesmo que não duvidar. Essa fé, porém, não é algo indefinido, não é uma confiança genérica em Deus, mas uma fé genuína tem uma direção bem definida. O que o Dr. Heidegger quer dizer? Olha, se os discípulos de Cristo tiverem uma fé verdadeira, direcionada, muito bem direcionada em quem? Deus pode intervir em algumas coisas. E em João capítulo 14, versos de 12 a 14, Jesus ele se senta com seus discípulos e ele ensina os seus discípulos sobre a importância da fé. E ele diz assim: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome,
eu o farei. Eu o farei. Amados, é muito bom ouvir isso, né? Só que a gente precisa tomar cuidado com a má interpretação. Com a má interpretação. Porque muitos pensam, tudo bem, quer dizer que se nós pedirmos algo no nome de Jesus, tudo que eu pedir será feito. Calma aí, pega leve. Não é bem assim. Por exemplo, o Dr. Robertson, ele nos alerta sobre o perigo da má interpretação desses textos sagrados que falam sobre a importância da fé mediante oração. Olha só que maneira magistral como ele escreveu. Ele escreveu assim: na imaginação de um judeu, uma montanha significa alguma coisa forte e inamovível, um problema que se coloca em nosso caminho. Nós podemos mover essa montanha apenas pela nossa fé em Deus. A fé, contudo, não deve ser entendida à parte de outras verdades. Muitas pessoas usam os versículos 21 e 22 de Mateus 18 para defender que não devemos orar segundo a vontade de Deus. Antes, se temos fé, Deus é obrigado a atender os nossos pedidos. Aqui é o grande equívoco. Essa visão está em desacordo com o ensino geral das Escrituras. Isso não é fé em Deus, é fé na fé. Ou fé nos sentimentos. Fé não é presunção. Não podemos confundir fé com tentar a Deus. Por exemplo, o diabo queria que Jesus se jogasse do pináculo do templo para que o Pai o segurasse no ar, através dos seus anjos. Mas isso é tentar a Deus e não exercer a fé. O que Jesus ensina é que não devemos duvidar, ou seja, ter uma mente dividida, movendo-se para cá e para lá. Então, sabe o que Jesus está dizendo? É o seguinte: nós precisamos crer e não duvidar. Nós precisamos, com toda a fé que Deus nos deu, pedir algo para Deus. Mas não significa que ao pedir algo para Deus, Deus vai responder tudo que a gente deseja. Cuidado. Tem muita gente, baseado numa má interpretação, usa esses textos dizendo assim, tá vendo? Se você pedir com fé, Deus vai dar. Depende. Se você pedir com fé, Deus vai dar tudo que você precisa. Depende. Depende. Porque sabe por quê, meus irmãos? Quando a gente lê esse texto, a gente precisa lembrar de outros textos. Por exemplo, tem um texto que Jesus fala assim, que muitas vezes Deus não responde a nossa oração, porque muitas vezes a gente pede por um pão, mas muitas vezes é uma pedra. Muitas vezes a gente pede por um peixe, mas muitas vezes é uma serpente. Isso é, Deus sabe o que é melhor para nós. No entanto, Deus nos convoca a orar, a pedir com toda a fé, crendo, não com uma mente dividida, mas a resposta certa do sim, do não e do espera vem de Deus. Agora, não significa que Deus sempre vai atender as nossas orações. Isso não é verdade. Eu tenho o costume de dizer que Deus não cria filhos mimados. Você quer criar filho mimado? Só fala sim para ele. Sim, 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 pode, sim, sim. Você cria um problema para você e para a sociedade. Filhos mimados. Mas Deus, ele não cria filhos mimados. Deus sabe falar não e Deus sabe falar espera, não é o momento. Mas mesmo assim, Deus nos convoca, com toda a fé que ele nos deu, a orar crendo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? O apóstolo João, entendendo isso, ele escreve a sua primeira carta. Olha que interessante, a sua primeira carta, capítulo 5, a partir do verso 13, ele escreveu assim: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, se pedimos com toda a fé algo que está em consonância com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Por que muitas vezes Deus não responde às nossas orações? Porque não é da vontade dEle. Ele sabe o mal daquilo que a gente pensa que está pedindo e a gente pensa que é um bem. Mas no final das contas, é um mal. Por isso que tem muitas orações que Deus não nos atende. No entanto,
Aqui Jesus está falando que mesmo assim nós precisamos ter fé, se aproximar de Deus com toda a fé e orar crendo e não duvidando. Amém? Aplicação. O que esse texto sagrado tem a ver com a minha vida e com a sua vida? O que esse texto sagrado tem a ver com as minhas particularidades e com as suas particularidades? Eu quero extrair aqui algumas lições para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para a nossa trajetória como cristãos. Agora presta atenção, tanto a condenação da figueira sem frutos, como a purificação do templo, foram atos simbólicos que ilustraram a triste condição espiritual de Israel. A despeito de seus muitos privilégios e oportunidades, Israel estava externamente sem frutos, falando da figueira, e internamente corrupto, falando do templo. Que lições podemos aprender com esse milagre de Jesus, onde ele expressou seu juízo? Lembre-se, nesse milagre de Jesus, secando aquela figueira, Jesus estava despejando o seu juízo sobre aquela árvore que não dava fruto. Eu quero destacar para vocês aqui, para nós, 4 lições. 4 lições deste texto sagrado que a gente precisa entender o que Jesus quis ensinar. Número 1, nós entendemos aqui, percebemos uma propaganda enganosa. Repito, uma propaganda enganosa, verso 18 a 19. A figueira sem frutos é um símbolo da nação de Israel e do culto judaico. Eles tinham performance, mas não vida. Tinham rituais, mas não comunhão com Deus. Tinham inúmeros sacerdotes, mas não homens de Deus. O eixo central dessa passagem é a condenação da promessa sem cumprimento e a condenação da profissão de fé sem prática. Aqui, Jesus quer mostrar o seguinte: ele estava condenando a vida daquelas pessoas. Eles eram religiosos, eles eram envolvidos em seus rituais, eles conheciam as escrituras do Antigo Testamento, mas a vida daquelas pessoas era uma negação. Era uma negação. Havia inúmeros sacerdotes, mas poucos homens de Deus. Havia um templo, mas pouquíssimas eram as pessoas devotas. É uma propaganda enganosa, meus irmãos, sabe por quê? As aparências enganam. As aparências enganam. É isso que Jesus quer mostrar. Olha, a figueira está cheia de folha, mas não tem fruto. As aparências enganam. Essa figueira, por ter folhas, deveria ter fruto, mas não tem. Eu pensava que tinha. Sabe por quê? As aparências enganam. E aqui, meus amados, a gente precisa tomar muito cuidado. Cremos em Deus, buscamos a Deus, mas precisamos tomar muito cuidado, porque as aparências enganam. Certa vez eu tive uma triste experiência lá em São Paulo, de uma pessoa que se aproximou de mim, sabe quando as pessoas se aproximam de você, e você não pergunta nada, a pessoa fica se divulgando? A pessoa se aproximou: ô pastor, tudo bem, tal, estou aqui e tal. O pastor, é o seguinte, eu levanto de madrugada, toda madrugada para orar. Falei: ô, que bom, rapaz. Todo final de semana eu vou para o monte, subo o monte, desço do monte, subo o monte, desço do monte para orar. Falei: rapaz, toda semana eu jejuo, mas pastor, eu jejuo assim, sabe? Eu faço um jejum assim abençoado. Falei: rapaz. Aí, quando a gente vai descobrir a vida, gente, a vida é uma negação, porque as aparências enganam. Aí eu descobri que aquela pessoa, como funcionário, era um dos piores funcionários. Entendeu? Então, as aparências enganam. É isso que Jesus está mostrando, uma propaganda enganosa. Aquela figueira estava com folha. Jesus pensou que tinha fruto e não tinha, porque as aparências enganam. Certa vez, em 1 Samuel 16:7, Deus pediu para Samuel ir para a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, e ele vê todos os filhos de Jessé. E Deus começa a mostrar para Samuel: não é esse. Aí Samuel viu um lá, ele falou: esse aqui deve ser o candidato.
Esse aqui deve ser o grande rei de Israel. Aí Deus falou o coração dele. Olha só que Deus falou o coração do profeta Samuel. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O coração. E aquele, na casa de Jessé, que era improvável, foi ungido rei de Israel. Sabe por quê? O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O coração. O grande problema da propaganda enganosa, meus irmãos, é que Jesus não se agrada de aparência. Ele não se agrada. Meus amados, é por isso que não adianta ter igreja bonita, não adianta ser a igreja mais conhecida da cidade, não adianta fazer tanta coisa, não adianta, porque Deus conhece os corações. Não adianta, e Jesus não se agrada com aparências. Com aparências. Por exemplo, certa vez, um pastor britânico chamado John Charles Riley, ele alertou falando assim: não está cada ramo infrutífero da igreja visível de Jesus Cristo em um tremendo perigo de se tornar uma figueira seca? A minha resposta é sim. Ele continua: altos privilégios e posições eclesiásticas desacompanhados de santidade não são garantia da aprovação de Jesus. Não são. A aparência não agrada a Cristo. A nossa aparência não vai ter a aprovação de Jesus, porque Jesus conhece o meu coração e Ele conhece o seu coração. Ele conhece. Não adianta vivermos de aparência se na nossa vida não há uma autêntica santidade e temor a Deus. Não adianta. Não adianta levar o nome, carregar o nome de evangélico, não adianta carregar o nome de batista, não adianta carregar o nome de protestante, nada disso não adianta, porque Jesus não se agrada de aparências. Ele não se agrada. Ele não se agrada. Jesus, ele se importa com uma vida fiel e com profundidade bíblica. Agora lembre-se, gente, quando eu falo isso, sempre repito, Deus não espera perfeição. O que Ele espera de nós é fidelidade. Fidelidade. Jesus espera de nós não aparência, mas uma vida fiel e com profundidade bíblica. Por exemplo, certa vez o pastor batista do século XIX, pastor Charles Spurgeon, ele pregou o seguinte sermão: a figueira murcha. E lá no sermão dele, gente, de maneira contundente, ele disse assim, abre aspas: a presença de folhas implicava a presença de frutos. A figueira produz os frutos antes das folhas. Folhas pressupõem frutos. A figueira fazia propaganda do que não tinha. Assim também, algumas pessoas parecem muito adiantadas em comparação com as pessoas ao seu redor. Mas é só fachada, é só aparência. Charles Spurgeon estava pregando isso lá em Londres, porque muitas pessoas em Londres, que se diziam cristãos, viviam uma aparência. Era só fachada. Só fachada. E ele disse, isso não agrada a Jesus. Ninguém pode viver de aparência. Meus amados, tomem cuidado. Que não vivamos de aparência, porque Jesus conhece a nossa vida e o nosso coração. Amém? Amém. Tomemos cuidado com a propaganda enganosa. Segunda lição, uma investigação meticulosa. Essa verdade está no verso 19, porque Jesus, ele se aproxima daquela figueira e ele faz uma investigação. O que ele queria encontrar? Frutos. O nosso Senhor Jesus investigou a figueira, assim como investigou a nação de Israel, o templo, os rituais e os corações. Ele ainda sonda os corações. Ele ainda sonda, gente. E lembre-se que no Mateus 21, ele entra no templo para sondar o que estava acontecendo. E agora ele sonda a figueira e ele sonda o meu coração e o seu coração. Eu quero dizer para você que Jesus conhece a sua vida. Jesus conhece a sua vida. A sua esposa pode não conhecer a sua vida,
mas Jesus conhece. O seu marido pode não conhecer a sua vida, mas Jesus conhece. Jesus conhece os recônditos da nossa alma. Você sabe por quê? Ele fez uma investigação? Porque Jesus tem o direito de procurar frutos em nossa vida. Jesus, ele tem o direito de procurar frutos na nossa vida. Ele nos sonda profundamente para ver se há fruto, alguma fé genuína, algum amor verdadeiro, algum fervor na oração. Se ele não encontrar frutos, não ficará satisfeito. Ele tem todo o direito de procurar na minha vida e na sua vida frutos. E eu pergunto para você, você está produzindo fruto? Ou você é uma árvore que só tem folhas, só aparência? Ou você é uma árvore viçosa, que chama atenção, mas não tem fruto? Quem é você diante de Jesus? Jesus não se contenta com folhas, ele quer frutos. Jesus teve fome, ele procurava frutos e não folhas. Ele não se satisfaz com folhas, ele não se satisfaz com aparência, ele quer vida. Ele não se satisfaz, meus amados, com igreja bonita, igreja pomposa, igreja sofisticada, se não há vida em seus discípulos. Não adianta uma vida religiosa, não adianta vir de uma tradição religiosa, nada adianta. Para Jesus nada adianta. Jesus, ele quer ver em nós vida autêntica com Deus. Vida autêntica. E Jesus não se deixa enganar. Por exemplo, em Marcos 11:13, contando a mesma história, diz que Jesus, ele se aproximou para ver se tinha fruto e não encontrou. Ele conhece tudo e todos. Quando se aproxima de uma alma, ele o faz com discernimento divino. Ele conhece tudo e todos. É por isso que Hebreus capítulo 4, verso 13 diz assim, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que um dia prestaremos contas. É por isso que Provérbios capítulo 15, verso 3 diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. E Daniel capítulo 2, verso 22 diz assim, ele conhece o profundo e escondido, ele sabe quem está em trevas e com ele mora a luz. Nada escapa aos olhos do nosso Jesus. E ele não se deixa enganar, gente. Podemos enganar as pessoas, podemos enganar cônjuge, pastor, pessoas, mas Jesus nós não conseguimos enganar. Por isso que na descrição de Marcos 11:13 está escrito assim, o evangelista escreveu assim, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se Jesus se aproximar de você hoje, o que ele vai encontrar? O que ele vai encontrar? Pense nisso. Ele se aproximar de você, o que ele vai encontrar em você? Frutos? Ou só folhas? Terceira lição. Uma condenação dolorosa. Está aí no verso 19, porque daí Jesus falou, nunca mais nasça fruto de ti. Se Jesus tinha poder, olha que interessante essa pergunta, se Jesus tinha poder para matar a árvore, por que não usou o seu poder para restaurar a árvore? Porque ele tinha lições importantes para nos transmitir. Jesus, ele usou esse fato para ensinar sobre o fracasso da nação de Israel. Jesus decretou uma dupla condenação, presta atenção nisso. Quando Jesus falou assim, não nasça mais fruto de ti, ninguém comerá mais de ti, ele está decretando uma dupla condenação. E ele continua fazendo isso hoje. Por exemplo, olha só, a figueira secou desde a raiz. Essa informação está lá em Marcos 11:20. A falência daquela árvore foi total, completa e irremediável. Isso é, secou desde a raiz. Lembre-se, a árvore estava viçosa, cheio de folha, não tem fruto, e Jesus falou, você está amaldiçoada, você vai secar. E secou, gente, desde a raiz. Foi uma condenação de Jesus, você não está dando fruto, você vai secar no mais profundo, na sua raiz, e nunca mais dará fruto.
A figueira nunca mais produziu fruto, está aí no verso 19. Jesus sentenciou a figueira a ficar como estava. Este é o maior juízo de Deus ao homem, ficar como está. Jesus condenou a árvore infrutífera. Está aqui. Jesus viu aquela árvore e falou, olha, você não está dando fruto? Então você vai secar. Já que você não produz, você vai secar desde pela raiz. E nunca mais dará fruto. Nunca mais. Jesus fala algo semelhante em João capítulo 15, verso de 5 a 8. De novo ele está com seus discípulos. E Jesus fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Cuidado com a má interpretação. Aqui Jesus não está defendendo perda de salvação. Tá? Essa doutrina antibíblica. Você sabe o que Jesus, nas suas entranhas da doutrina, está dizendo? Se realmente eu estou em vocês, se realmente vocês se converteram, vocês darão fruto. Agora, se não houve uma conversão genuína em vocês, sem mim vocês não podem fazer nada, vocês não dão fruto. Mas vocês vão secar e serão lançados no fogo, como acontece com todo galho seco. Mas se eu estiver em vocês, se eu estiver no coração de vocês, vocês vão dar tanto fruto, que essa será a maior evidência que vocês são meus discípulos. A vida de vocês. A vida de vocês. Então, essa é, gente, uma dolorosa condenação. Aqueles que não dão fruto, Jesus deixou bem claro, vai secar até a raiz e vai prestar para ser combustível de fogo. Combustível de fogo eterno. Quarta e última lição. Uma lição importante, verso 21 e 22. Aí Jesus, ele começa a falar da fé. Depois de condenar a religião hipócrita sem vida, Jesus mostra aos discípulos como ter um relacionamento certo com Deus por meio da fé. E ele começa agora a falar da fé. Olha, se vocês tiverem fé e não duvidarem, Jesus começa a falar assim, olha, vocês precisam ter fé. A fé é uma confiança inabalável que Deus coloca dentro do coração dos seus filhos. Se vocês confiarem em Deus, se vocês confiarem em Deus, vocês não terão uma vida seca. Se vocês confiarem em Deus, vocês não viverão de aparência. Se vocês confiarem em Deus com toda a fé que Deus lhes deu, vocês não serão uma figueira só de folhagem. Vocês darão fruto. E ele fala da importância da fé diante dos problemas. Daí lembre-se que montanha para o judeu simboliza problema. E Jesus está falando assim, ó, se vocês tiverem fé, se vocês confiarem em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, tem muitos problemas na nossa vida que Deus vai remover. E uma delas é a hipocrisia religiosa, que é uma baita de uma montanha. Deus vai remover essa montanha e jogar no profundo mar. Muitas vezes as montanhas é os nossos pecados. E é interessante que lá em Miqueias 7,19 diz que Deus pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. E Jesus está falando, tenham fé, confie em Deus. Confie que Deus está no controle de todas as coisas. Confie no poder de Deus que faz secar uma figueira. Confie em Deus que Ele vai remover montanhas. E ele fala da importância da vida de oração, verso 22. Se vocês orarem crendo, receberão. Agora lembre-se, essa expressão está conectada com o restante do texto. No começo do texto, Jesus está combatendo a hipocrisia religiosa, as pessoas que não dão fruto.
E na finalização do texto, Jesus está dizendo o seguinte: olha, se vocês terem fé, se vocês terem uma vida de oração, vocês não serão uma figueira só de folhas, vocês não serão secos, vocês darão frutos. No entanto, quando Jesus fala de oração, ele está falando muito mais do que pedir coisas. Jesus está falando de oração no sentido de a gente se tornar alguma coisa. Isso é, precisamos orar para que Deus venha trabalhar na nossa vida de tal maneira, para que Deus venha nos moldar de tal maneira, que a gente não venha a ser uma árvore que vive só de aparência, que não dá fruto. Mas se temos fé em Deus, as montanhas serão removidas, os nossos pecados serão removidos, e numa vida de oração, Deus vai esculpir em nós a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. É nesse sentido. E aqui Jesus está ensinando isso, olha. Tenham fé em Deus, confie em Deus, na soberania de Deus, confie nos planos de Deus. Se você confiar nos planos de Deus, tanta coisa vai ser removida da sua vida, que você vai dar frutos para a glória de Deus. Amém? É por isso que Hebreus capítulo 11, eles escreveram assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, isso é, deram frutos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Isso é, pela fé, entendemos que Deus, pela sua palavra, criou todas as coisas, e pela palavra de Deus, até uma figueira chegou a secar. Deus cria e recria, Deus restaura, mas Deus também destrói pela palavra do seu poder. E no verso 6, os hebreus escreveram assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Fé aqui é uma confiança em Deus, que Deus está no controle, que Deus é soberano, que Ele criou céus e terra e que Ele ajudou seus servos a terem bom testemunho. Amém? Essas são as 4 lições, mas eu quero concluir, gente, porque uma pergunta que não pode calar é o seguinte: o que é fruto? O que é fruto? Ou frutos, no plural. Quando você estuda essa palavra nas Escrituras, de Gênesis, Apocalipse, a gente começa a entender a intenção dos escritores ao usarem essa palavra fruto. E eu quero concluir com vocês, apresentando para vocês os significados dessa expressão fruto ou frutos. Por exemplo, em primeiro lugar, o que é fruto? Qual é o fruto que Deus espera de nós? Está resumido em uma palavra: conversão. Guarda essa palavra, conversão. Aonde a gente vê isso? Em Mateus capítulo 3, verso de 7 a 10, João Batista, ele está lá batizando pessoas, de repente chega a elite religiosa. Aí no verso 7 está escrito assim: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está para vir sobre vocês? Aí no verso 8 ele diz assim: produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que essas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O primeiro fruto que Deus quer ver na nossa vida é conversão. Produzam fruto digno de arrependimento. Conversão. O que é a conversão? Mudança de direção. Antes, eu tinha prazer no pecado. Ou, se tratando da elite religiosa, antes eu era um hipócrita religioso. Tinha uma religião de fachada. Era só aparência. Mas a partir do momento que Deus falou poderoso ao meu coração, mostrando o meu pecado, eu me arrependi dos meus pecados, eu mudei de mente e comecei a confiar em Deus. Isso é fé. Isso é fruto digno de arrependimento.
Conversão. É quando nós nascemos do alto, é quando nós nascemos de novo, é quando nós nascemos do Espírito, é quando o nosso coração é convertido. E toda bagagem religiosa hipócrita é jogada fora. E a gente passa a ter uma vida autêntica diante de Deus. Esse é o fruto que Deus quer ver na minha vida e na sua vida. Eu pergunto, você está produzindo fruto digno? Interessante essa palavrinha, fruto digno de arrependimento. Porque quando não temos um fruto digno, nós somos indignos e vivemos uma aparência. Mas de Jesus ninguém se engana. E João Batista é categórico. Olha, vocês pensam que vocês estão vindo de uma tradição religiosa? Vocês pensam que é filhos de Abraão? Deus pode ressuscitar uma pedra aqui e transformar uma pessoa em filho de Abraão. Mas vocês, o machado já foi posto sobre a raiz. Se vocês não viverem de acordo com a santidade de Deus, vocês serão lançados no fogo. Olha o que João Batista está falando para a elite religiosa. Vocês podem conhecer a lei de Moisés, vocês podem conhecer as cerimônias, mas o coração de vocês não é convertido. Vocês não são dignos. Porque vocês não se arrependeram. Gente, isso é sério. É por isso que eu tenho falado por muita gente. Não é só os ímpios que estão indo para o inferno. Tem muito religioso indo para o inferno. Porque viveram a vida inteira como religiosos, mas não produziram frutos dignos de arrependimento. Conversão. O segundo fruto que a Bíblia nos ensina que precisamos ter, eu chamo-se de caráter. Por exemplo, em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, fala do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades o Espírito Santo desenvolve em nós. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e o Espírito Santo vem morar em nós, o Espírito Santo começa a desenvolver essas qualidades na trajetória da nossa vida cristã. Eu chamo isso de caráter. Caráter produzido pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Precisamos ter essas qualidades, gente. Precisamos pedir a Deus para que o Espírito Santo venha desenvolver, venha criar em nós essas qualidades do Espírito, fruto do Espírito. Eu chamo isso de caráter. Então, quais são os frutos que Deus espera de nós? Conversão, caráter. Terceiro, comprometimento com a proclamação do Evangelho. Com um alto comprometimento com a proclamação do Evangelho. Aqueles que reconhecem que são discípulos e que estão aqui nesse mundo para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Por exemplo, em João capítulo 15, verso 16 e 17, Jesus diz assim para os seus apóstolos: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. Jesus falou, não foi você que me escolheu, eu te escolhi, tanto para a salvação como para a missão. E eu te escolhi, eu te converti e te enviei para que você dê fruto. Proclamação do Evangelho. É quando a nossa vida, gente, está altamente envolvida em missão. Quando a gente está aqui nesse mundo para falar do amor de Jesus, da mensagem da cruz, do Evangelho que transforma vidas, do Evangelho que salva almas perdidas. E aí, o que me assusta é que quando as pessoas que se dizem cristão não estão envolvidas na missão, eu tenho minha dúvida, gente. Eu tenho minha dúvida se é cristão. Aqueles que vivem só para si, sabe, só vive para a sua profissão, só vive para a sua família, para os seus lazeres, e não vive para a missão, não testemunha de Jesus, não prega o Evangelho, não fala do que Jesus fez, não fala da mensagem da cruz, a mensagem da redenção. Isso é fruto, isso é o nosso engajamento, o nosso comprometimento para proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. A pregar fora, a tempo e fora de tempo. A pregar o Evangelho a toda criatura. É por isso que eu concordo
com um falecido pastor chamado Oswald Smith, um pastor canadense, que dizia assim: aquele que não se preocupa com a conversão das pessoas, há uma grande probabilidade que essa pessoa nunca conheceu a Jesus. E eu concordo com ele. Aquele que não se preocupa com a conversão das pessoas, há uma grande probabilidade que essa pessoa nunca conheceu a Jesus. Porque a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, nós queremos que outros o conheçam. Nós queremos ver os outros libertados, salvos, perdoados, justificados, diante do único Deus verdadeiro que morreu na cruz por nós para perdoar os nossos pecados. Isso é fruto. Amém? Então, quais são os frutos que as Escrituras nos dizem que precisamos ter? Primeiro, conversão, frutos dignos de arrependimento. Segundo, caráter produzido pelo Espírito Santo, que é o fruto do Espírito. Terceiro, comprometimento com a proclamação do Evangelho. E quarto e último lugar, eu vou encerrar. Esse quarto são dois conceitos. Esse fruto aqui é o conteúdo bíblico correto com uma conduta correta. Repito, é o conteúdo bíblico correto e ao mesmo tempo uma conduta correta. Aonde que Jesus fala isso? Mateus capítulo 7, quando ele fala dos falsos profetas. E a partir do verso 15, Jesus fala assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecerão. Fruto aqui está falando de conteúdo e conduta. Aquilo que eles ensinam e a maneira como eles vivem. E Jesus continua argumentando: por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Amados, nós somos conhecidos pelo nosso conteúdo e pela nossa conduta. E aqui Jesus está alertando os seus discípulos no Sermão do Monte e a multidão, falando dos falsos profetas. Toma cuidado. Haverá tanto falso profeta inventando mentira, ludibriando as pessoas, enganando as pessoas com falsos ensinamentos, até ensinando a Bíblia de maneira má interpretada, e ao mesmo tempo, ao você ver a vida dessas pessoas, é uma vida toda torta, é uma vida perversa, é uma aparência, tem uma aparência, mas não é. E Jesus falando: toma cuidado com os falsos profetas que estão disfarçados. Isso é, parece uma figueira cheia de figo, mas não tem fruto. Pelos seus frutos o conhecerão. Meus amados, a nossa vida evidencia o tipo de fruto que a gente está dando. É por isso que o pastor Charles Spurgeon, ele disse assim certa vez: que o maior sermão da sua vida seja ilustrada pela sua conduta. Conteúdo bíblico correto, conteúdo das Escrituras correta na mente e uma conduta correta, a nossa vida. A nossa vida tem que corresponder com o supremo conteúdo que nós defendemos e cremos. Senão é hipocrisia. Senão é só aparência. E aí, Jesus ele transporta a cabeça dos seus discípulos da multidão para algo que vai acontecer no fim do mundo, no dia do juízo final. E no verso 21, Jesus fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus? Que a gente produza fruto digno de arrependimento. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? A gente não profetizava e não acontecia? Ou a gente não pregava a tua palavra? Em seu nome não expulsamos demônios? A gente não fez culto de libertação, campanha de libertação? A gente não tirou os capeta do corpo das pessoas? Em teu nome a gente não fez milagre? Senhor, eu não orei e fiz o paralítico andar? Eu não orei e tirei o caroço do câncer do seio da mulher? Eu não orei, o cego não chegou a ver?
Aí Jesus fala assim: então lhes direi claramente, nunca conheci vocês. Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticaram iniquidade. Quem disse que milagre é uma aprovação de Deus? Quem disse que ter grandes milagres no lugar, Deus está aprovando a salvação de alguém ou a conduta de alguém? Engano. Muitos, naquele dia, no juízo final, vão ser surpreendidos. Sabe por quê? Não deram fruto. Defenderam conteúdo errado, contaminaram as pessoas com conteúdo errado, herético, não conteúdo bíblico, e viveram de maneira errada. Errada. Perversa. Iníqua. Ímpia. Enganando as pessoas para ficar milionário, usando o nome da religião, usando a sua aparência para enganar muitos. E Jesus falou assim: serão desmascarados no dia do juízo final. Tudo por quê? Não deram fruto. Não deram fruto. Oh, meus amados, quem somos nós diante de Deus? A gente é uma árvore cheia de folhagem? Isso não agrada a Jesus. Isso é só aparência. O que Jesus espera de nós é fruto. Fruto. Conversão. Caráter. Comprometimento. Conteúdo bíblico correto e conduta correta. Esses são os frutos que a Bíblia nos apresenta. Da mesma forma que Jesus falou, a nação de Israel vai secar, porque não acreditaram em mim, vai secar até a raiz, será penalizado. Assim, todas as pessoas serão penalizadas se não viverem para Cristo. Todas as pessoas serão condenadas se não se renderem a Cristo. Todas as pessoas serão secas, lançadas no fogo, se não reconhecerem os seus pecados e pela fé entregarem a sua vida a Jesus e viverem uma nova vida para a glória de Deus. Este é o juízo do Rei. O juízo do Rei. Eu pergunto para você, que tipo de árvore é você? Só tem folhas? Ou você tem fruto? Se Jesus se aproximar de você, o que ele vai encontrar? A minha oração é que nós possamos produzir frutos. Frutos dignos de arrependimento. Fruto do Espírito. Comprometimento com o Evangelho. Um conteúdo bíblico correto. Uma vida correta que testifica para o mundo que nós somos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Pai Celestial, ó Deus, como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos do Senhor em nossas vidas, ó Deus. Muitas vezes nos sentimos como essa figueira, só folhas, só aparência. Mas não há fruto, Senhor. Ó Deus, dê misericórdia de nós. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. Cria em nós, ó Deus, frutos dignos de arrependimento. Cria em nós, ó Deus, um caráter promovido pelo Teu Espírito. Cria em nós, ó Deus, um comprometimento inabalável com o anúncio do Evangelho. Cria em nós, ó Deus, um conteúdo bíblico correto, cristocêntrico. E cria em nós, ó Deus, uma conduta correta, a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos os valores do Evangelho, ó Deus. Caso ao contrário, estaremos pecando contra Ti, como fizeste a nação de Israel. Ó Deus, nós não queremos isso para a nossa vida. Senhor, transforma a nossa vida, transforma a nossa mente, transforma os nossos corações, pois nós queremos viver, ó Deus, para a Tua glória. Ajuda-nos a produzir frutos. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.